Muito bem, meus irmãos, vamos iniciar nosso tempo aqui de meditação na palavra. Graça e paz, estamos iniciando mais um Conexão Renovo, aqui pelo Instagram, todos os dias ao vivo. Pelo Instagram nós estamos aqui compartilhando uma palavra de esperança, uma palavra de fé e de ânimo num tempo de tanto desânimo, num tempo de tanta dificuldade, num tempo de tantas lutas e tantas incertezas, onde muitas pessoas estão aí sem saber como vão trabalhar, como vão sobreviver, como vai ser, alguns já sem os seus entes queridos, né? Outros pensando o que fazer para se proteger, outros trabalhando muito para proteger, né, aqueles que estão aí do lado de fora. Então, tem muita coisa acontecendo nesse mundo, tempos sombrios, tempos difíceis, e nós precisamos estar atentos como igreja a todos os movimentos desse tempo, né? Tanto aos movimentos internos da igreja, como a igreja se comporta diante de tudo isso, e também como cidadãos que somos, devemos estar atentos aos procedimentos que devemos ter, que devemos tomar como pessoas que amam a Deus, como verdadeiros cristãos nesta terra. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6. Nós vamos ver do versículo 1 até o versículo 10. E amanhã estaremos encerrando o estudo do livro de Gálatas, o que já está deixando uma saudade muito grande, porque foi peia, viu? E foi muito bom para a nossa edificação e para mexer com o nosso coração. Evidentemente que o tempo que nós temos aqui nessa Conexão Renovo é bem reduzido, então temos que ser bem sintéticos. Isso ajuda, por um lado, porque a gente dá para entender a palavra e de forma sintética, de forma reduzida, mas ao mesmo tempo nós perdemos a chance de estudar mais profundamente. Se você deseja estudar mais profundamente a Bíblia, eu já quero lhe incentivar a estar toda terça-feira, a partir das 19h30, pelo YouTube, com a gente, onde nós transmitimos o estudo da Palavra de Deus. Estamos agora estudando o livro de Apocalipse, né? Apenas 3 estudos que fizemos estão disponíveis no YouTube, gravados. Você pode acompanhar por lá já as gravações, assim como pode acompanhar ao vivo toda terça-feira às 19h30. E hoje, mais tarde, estaremos com o nosso grupo, né, de casa, o grupo caseiro, o pequeno grupo, as células que se reúnem. Todos os irmãos vão estar reunidos com as suas famílias, nas suas casas, e nós, aqui de casa, vamos transmitir ao vivo pelo YouTube esse momento de estudo, de celebração, de comunhão uns com os outros. Então, Gálatas capítulo 6, versículo 1 nos diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Bom, acho que travou um pouquinho, voltando. Versículo 3. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé.
Muito bem. Palavra de salvação, sem dúvida alguma. Então diz aqui o texto, talvez para mim, juntamente com o texto de ontem do fruto do Espírito, seja a passagem aqui do livro de Gálatas mais linda e mais direta e mais apropriada para o tempo nosso aqui, né? Então vamos aqui, versículo por versículo, meditar um pouco nessa palavra. Ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Eu não vou focar no alguém que foi surpreendido em algum pecado. Nós sabemos que mais cedo ou mais tarde todos nós vamos ser surpreendidos em algum pecado, em alguma falha, em alguma limitação, você chama aí da forma como quiser, né? Mas o termo aqui usado, o termo bíblico é pecado, ou seja, algo que desagrada a Deus, né? Ou que fere o caráter de Deus, tá? Obviamente. Bom, a questão não é essa, porque todos pecaram e todos vão cometer suas falhas, seus delitos. Agora, a questão é sobre quem, naquele momento, não pecou. E essa é a ênfase aqui desse texto. O texto aqui não vai focalizar em nenhum momento no pecador, mas vai focalizar em quem acha que não tem pecado, em quem acha que está certo, ou não só que acha, mas que está certo naquele momento, tá? Porque não é porque nós temos limitações que nós vamos estar agora o tempo todo errados. Não, tem momentos em que o irmão está caído e nós estamos fortes para levantá-lo. E tem momentos em que nós tropeçamos ali e os irmãos, talvez aquele mesmo que nós ajudamos a levantar, ele é quem vai ali nos ajudar a levantar. E assim nós vamos carregando as cargas uns dos outros. E é isso que o apóstolo Paulo foca nesse texto aqui, quando ele primeiro diz o seguinte: olha, se ele falhar, os irmãos que são espirituais, ele diz, vocês que são espirituais, né, deverão fazer o quê? Restaurá-lo com mansidão. Ou seja, não vá com brabeza. Não vá com brabeza. Eu já, como pastor, já fiz as duas coisas. Já tratei com mansidão e já tratei sem mansidão. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Funciona muito melhor com mansidão. O Senhor disse para Moisés, fala com a pedra. Moisés foi lá e bateu na pedra. A pedra deu água, mas o Senhor não se agradou. Né? Então tem horas, teve um outro momento que o Senhor mandou bater na pedra também, viu? Não pense também que não tem essa hora, mas existe essa instrução, com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que não seja tentado. Ou seja, toda vez que você cuidar de alguém, ou se aproximar de alguém, ou falar com alguém que está em queda, que foi surpreendido em pecado, você vá com mansidão. Por quê? Porque você também tem que se cuidar, porque hoje é ele, amanhã pode ser você, tem que ter cuidado com isso. Ou, se amanhã, não vou dizer isso, né? Pode ser você, mas ontem foi você. Então pense assim, né? Então nós temos que ter empatia por aquele que está fraco, por aquele que tem dificuldade, porque você sabe das suas limitações, você sabe de onde você veio, de onde Cristo lhe tirou. Então tenha, né? Você que é espiritual, tenha empatia pelos irmãos. E aí ele diz assim, levem os fardos pesados uns dos outros. É um fardo que está sendo ali carregado, então você não tem que dizer assim, o problema é seu, você agora está repreendido, está disciplinado, está não sei o que, você não presta. Então, não. Veja qual é o fardo, aquela pessoa está levando um fardo e você que é forte, maravilhoso, espiritual, cheio de vida e do Espírito Santo, deve então ajudar aquele irmão que não está conseguindo carregar esse fardo a levar o fardo. Agora é uns dos outros. E saiba que você também precisa que alguém leve o seu juntamente com você. E assim, dessa forma, você cumpre a lei de Cristo. Olha aí, mais um termo novo aqui para nós. Existe uma lei de Cristo? Existe.
um novo mandamento vos dou. Está escrito em João capítulo 15, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, guarde esse mandamento, hein? Que é o novo mandamento dado por Cristo Jesus. E segundo o próprio apóstolo Paulo, segundo a palavra de Deus, do que nós estudamos anteontem, essa é a lei. Se você cumprir, você estará agradando a Deus. E a lei é amar o seu irmão, né? Cuidar dele. Muito bem. Então vamos para frente. Versículo 3. Se alguém se considera alguma coisa, sendo nada, engana-se a si mesmo. Muito bem. Agora, ele não disse que nós não somos nada. Mas eu acho que nós estamos nesse nível aí, viu? Quando a gente... Agora me fugiu de onde vem o texto, mas é um dos profetas, se não me engano, um dos profetas menores, que diz que nós somos menos do que nada, né? Então, nós que não somos nada, se nos consideramos alguma coisa, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Quer dizer, em outras palavras, ele está falando aqui do relacionamento, né, entre os irmãos. Então ele está dizendo o seguinte: quando você se considera mais do que o seu irmão, que aqui a comparação é com o outro, né? Quando você se considera mais do que o seu irmão, se considera alguma coisa diante dele, então você está se enganando, porque você não é diferente dele, tá? Cada um, versículo 4, vai nos explicar melhor, tá? Cada um examine os próprios atos. Não é a mesma coisa de dizer assim, cuide da sua vida, porque ele está dizendo para cuidar do outro também, né? Mas ele está dizendo que nessa questão do julgamento, da aferição da vida, nós somos chamados a aferir a nossa própria vida. Nós somos chamados a verificar nós mesmos. Lá em 1 Coríntios, quando ele fala da ceia do Senhor, ele vai explicar exatamente isso. Ele vai dizer que examine-se o homem a si mesmo. Depois coma do pão e tome do cálice. Então, o Senhor está ali nos mostrando, né, e aqui também, que cada um deve fazer o esquadrinhar, a verificação do seu próprio coração, da sua própria vida, tá? É o que Jesus chamou de tirar a trave do seu olho. Agora, isso não impede, segundo nos enfatizaram os pastores lá do aconselhamento bíblico, né, e da autoconfrontação, eles disseram assim, olha, Jesus não diz que você não pode ajudar o irmão a tirar o cisco do olho dele. Ele só diz que antes de você fazer isso, você deve tirar a trave do seu olho. Ou seja, você deve se avaliar, deve verificar como é que está a sua vida, se arrepender, obviamente, não é só verificar, né, que a casa está suja e não limpar. Então você limpa a sua casa, aí você ajuda a limpar a casa do irmão. Tá certo? Então é isso que a Bíblia está nos ensinando aqui. Cada um examine seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo. É quase que irônico, né, o que Paulo está dizendo aqui. Será que depois de examinar os seus próprios atos você vai se orgulhar de si mesmo? Eu acho que não. Tem duas chances aqui de acontecer quando nós examinamos os nossos atos, a não ser que você seja melhor do que eu, mas eu estou nesse nível aqui. Uma é que eu não vou me orgulhar. Primeiro, alguns eu vou me envergonhar, como o apóstolo Paulo disse lá, se não me engano, aos Romanos. Eu vou me envergonhar. Segundo, se eu me orgulhar, não vai ser de mim, vai ser do que Jesus fez. Então não é um orgulho, é uma alegria de ver o que Jesus já fez na minha vida, né? Longe de mim esteja gloriar-me a não ser na cruz de Cristo, porque, não sei se o texto é exatamente esse, porque eu me confundo com a música do pastor Ademar, por meio dela já estou crucificado para o mundo, né? E o mundo, portanto, está também crucificado
para mim. Então ele diz, cada um se orgulhe depois de examinar a si mesmo. Duvido que você se encha de orgulho ao examinar-se a si mesmo, mesmo que já tenha passado o tempo do pecado. Ele é um tempo em que você vai, na verdade, não vai se orgulhar, né? A palavra certa nunca vai ser se orgulhar, na verdade. Bom, então ele diz assim, examine, sem se comparar com ninguém. Esse é um detalhe. Você não está lá para se comparar com ninguém. Você não está nesse tempo, eu sou bom e esse aí é fraco. Não. Sempre disposto a ajudar, sempre com empatia, sempre se colocando no lugar do outro. Essa é a vontade do Senhor e esse é o coração que Ele nos entregou. Um coração que ama, um coração que cuida, um coração que sente a dor do outro, que se anima para ajudá-lo e que não vai se comparar. Essa comparação é uma armadilha que pode te matar, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Opa! Estranho, né? Contradição? Ele primeiro disse para levar os fardos uns dos outros e depois disse que cada um levará a sua própria carga. Como é isso? Quer dizer que cada um responde diante de Deus, por si. Cada um vai responder diante do Senhor por si. Você não pode responder por ninguém e ninguém vai responder por você. Tá certo? Agora, as cargas, as falhas, aquela luta da pessoa, você ajuda a pessoa. Mas sabendo que você não vai poder responder por ela. Ela que vai responder diante do Senhor. Mais uma vez, quero indicar o livro O Peregrino. Voltei a ler, inclusive. Indico para vocês, todos leiam, porque lá você vai conhecer um homem que andava com um fardo nas suas costas e vai ver qual foi o final desse fardo. Muito bem. Versículo 6. O que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Ou seja, você que está aprendendo, ele está falando aqui de que você compartilhe dos seus ganhos, é isso mesmo que ele está falando, viu? Com aquele que está lhe ensinando. Tá? A pessoa está se dedicando a te ensinar a palavra, né? Os pastores que estão lá trabalhando, né? Para que você receba a palavra e está dizendo, compartilhe as coisas boas com ele. E não somente as coisas materiais, mas compartilhe também das alegrias, né? Daquilo que você está vivenciando. Compartilhe essas coisas boas, os dons. Muito bem. Ele colherá. E aí ele vai tratar disso, né? Quem plantar na carne vai colher destruição e quem plantar no espírito vai colher vida eterna. E aí ele está falando dessa relação toda aqui da semente plantada aqui com o que o instrui, mas não só isso. No contexto geral aqui, você vê que ele está falando dessa vida de fardo, de carregar o fardo uns dos outros, dessa vida de examinar a si mesmo, de viver a vida de Cristo aqui, a vida comum de Cristo. E por fim, versículo 9, ele diz, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos, né? Portanto, só para deixar claro o que é esse fazer o bem, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, esse fazer o bem aqui, claramente está falando de ajudar ao próximo mesmo, de compartilhar com ele alguma coisa que te custe, né? Alguma coisa que você tem. Então, ele diz aqui, não cansemos de fazer o bem. Significa, não cansemos de distribuir alimentos, não cansemos de ligar para os irmãos, não cansemos de fazer live, não cansemos de compartilhar a palavra, não cansemos de saber se o irmão está bem, se ele não está, não cansemos de ser o ombro amigo na hora da necessidade. Não cansemos de fazer o bem, não cansemos, né, de ser generosos, principalmente com os da família da fé. Ele está só estabelecendo uma prioridade para com os irmãos, que depois se estende a toda a sociedade também. Que Deus abençoe essa palavra no nosso coração, que Ele firme os nossos passos na sua palavra, na sua vida,
na sua graça e na sua misericórdia, que sejamos realmente essas pessoas que examinam-se a si mesmos e que carregam os fardos uns dos outros. Amém. Tocou muito a mim essa palavra de hoje. Vamos orar agora, vamos orar inclusive pelo irmão Luiz. A Rosana passou por lá agora e está trazendo a notícia que ele está doente. Sintomas? Febre e dores. Né? Então vamos estar orando por ele e juntamente com o nome dele vamos estar orando por todos os enfermos. Que você estiver lembrando aí, você ora comigo, você esteja lembrando e orando pelas pessoas enfermas que estão ao seu redor. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, pelo Teu cuidado, pela Tua graça sobre nós. Eu te peço, Senhor, pelo irmão Luiz, nesse momento, nosso querido irmão, que ele esteja, Senhor, sendo curado, Pai, dessa enfermidade, que ele seja, Senhor, rapidamente recuperado, que passe essa febre, todas essas dores, que ele esteja, Senhor, recebendo saúde vinda do Senhor, Pai. E que esses sintomas vão embora juntamente com essa enfermidade. Juntamente com ele eu te peço por todos os enfermos que estão sendo lembrados agora pelos irmãos, que estão sendo colocados diante do Senhor. Lembro agora aqui da família do Reginaldo, dos seus sobrinhos, Senhor, daqueles seus parentes, Senhor, inclusive o que está internado ali, entubado, que o Senhor traga saúde para todos eles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, te peço pelos meus colegas de trabalho, alguns também estão doentes, e assim por diante, Senhor. Traz a cura, traz vida, traz salvação, traz saúde, em nome de Jesus. Te peço pelos aflitos, que o Senhor esteja trazendo paz, te peço por todos que têm que trabalhar, que o Senhor esteja protegendo, e te peço, Senhor, por todos aqueles que estão sem trabalho, que o Senhor esteja providenciando suprimento a cada um, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe você, em nome de Jesus. Deus faça florescer a sua vida nesses dias tão difíceis. Né? Quero aproveitar que a Rosana chegou, dizer que o Samuel mandou um abraço para ela. Né? Tá mandando outro também, né? Que é querido demais. Né? E um abraço para todos vocês. Sintam-se abraçados nesse momento. Tenham um ótimo dia. E hoje, a partir das 19h30, 7h30 da noite, estaremos aqui e no YouTube transmitindo a nossa reunião do pequeno grupo. Forte abraço e até daqui a pouco. Tchau, tchau.